Programa O Agreste Reclama. Denúncia, prestação de serviço, entrevistas, contra o crime, contra os inimigos do povo. O Agreste Reclama. Pronto, gente amiga, na volta aqui pela nossa rádio Agreste FM, programa O Agreste Reclama. O Agreste Reclama. Belém de Maria, extensivamente ao povo amigo da Vila Distrito de Batateira. Aliás, toda Belém de Maria agora se volta com atenção e maior audiência diante do rádio e diante da rádio Agreste FM, porque a gente está recebendo um grupo importante de homens e mulheres que integram o staff político da situação, grupo comandado pelo prefeito Rolf Júnior, Rolfinho, e aqui representado pelo secretário de governo, o Rolf Casale, o Rolf Pai. Tem muita gente boa que está vindo aqui para fazer uma análise, fazer uma leitura do que foi deixado como mensagem, como tradução dos números em apuração dos votos das eleições gerais de primeiro turno, também em Belém de Maria, projetar a caminhada com vistas ao segundo turno, os apoios desses que representam, repito, um importante módulo da política belenense. E a gente começa ouvindo o ex-prefeito Rolf Casale, atual secretário de governo. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa rádio, aqui no programa O Agreste Reclama, Rolf Casale, Rolf Eber Casale. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter Lins. Boa tarde a todos os amigos aqui que fazem a Rádio Agreste FM. Quero cumprimentar também todos os amigos de Belém de Maria, Batateira e toda a zona rural. É um prazer estar novamente aqui em sua rádio, na Rádio Agreste FM. Eu volto já contigo para a gente se debruçar e mergulhar no sentido, né, figurativo da palavra, sobre os números, né? Perfeito. Da eleição em primeiro turno, lá em Belém de Maria, o que o amigo achou, enquanto líder político histórico naquela cidade, e à frente de quem, ou como quem à frente captou, né? Um contingente importante dos votos do povo belenense em geral. Certeza. Esse é o nosso modo de conversa já, porque eu queria ouvir, né? No mínimo aqui, saudando os amigos, correligionários, conterrâneos, batateirenses em especial, e o povo belenense de uma forma também ampla, na condição de vice-prefeito lá de Belém de Maria, nosso querido Beto do Sargento. Muito boa tarde, Beto, prazer tê-lo também aqui da nossa rádio. Boa tarde, Walter Lins, boa tarde, ouvinte da Agreste, especialmente ao meus irmãos belenense, batateirense e toda a zona rural. Tudo tranquilo por lá, Beto? Graças Família, a Deus. Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Bom lhe ver, né? Cada vez mais, igualmente. A última vez que eu lhe vi, eu fiz essa observação, né? Cada vez mais, cabelo branqueando, até o bigode também. Agradecer a Deus, né? Faz parte, né? Isso é verdade. Pois é. A gente é do Clube da Cebola, viu? Cebola. Tá ligado, né? Pois é. Eu vou conversar também já com o secretário de Educação, o professor Natanael. Ele é presidente da Aldime PE. A gente vai poder também direcionar a conversa para essa parte importante que tem a trazer informação o professor Natanael como secretário de Educação lá de Belém de Maria. Mas voltando então para o nosso querido Rolf Casale, como é que o senhor viu, hein, o resultado das eleições em primeiro turno? Os números lhes foram favoráveis no sentido ao que o senhor projetou, ao que o senhor e seu grupo idealizou nas caminhadas, nos contatos com os eleitores belenenses? Me diga nesse sentido aí, qual é a sua leitura, o Rolf Eber Casale? Primeiro, se me permite, eu quero fazer uns agradecimentos. Fique à vontade, pois não. Agradecer primeiramente a Deus, em primeiro lugar, por nos conceder mais um dia de vida. Amém. Todo dia nós agradecemos a Deus. Agradecer a minha família pelo apoio que tem me dado nessas eleições, primeiro turno, e agora no segundo turno também, com certeza ela vai me apoiar. Agradecer a esse time de vereadores, 7 dos 9 vereadores, um time forte, um time de pessoas leais, pessoas que sempre estão apoiando o prefeito Rolf Júnior, né? E nos apoiaram nessa eleição,
justamente para a gente poder dar uma quantidade de votos merecida aos nossos deputados. Não só aos nossos deputados, mas a nossa chapa fechada. Pois né? não. Nós somos majoritários na chapa dos 5 candidatos: deputado federal, estadual, senadora, governador e presidente da República, né? Eu vou falar aqui só alguns detalhes, porque o tempo é muito pouco e muitos vão falar, mas eu não poderia deixar de falar aqui, né? Os agradecimentos aos nossos vereadores, que eu já dei, né? E dizer que Belém de Maria, nesta eleição, teve o deputado federal mais votado da história de Belém de Maria, o deputado Silvio Costa Filho, com 3.400 votos do eleitorado. 50,3% dos votos válidos de Belém de Maria ao nosso deputado federal Silvio Costa Filho. Quero agradecer a todo eleitor, agradecer a toda a família, a todo pai de família que teve essa confiança no grupo de Rolf Júnior, no grupo de Beto Sargento, no grupo dos vereadores que fazem a Câmara de Belém de Maria, em dar essa votação expressiva, né? Também quero aqui dizer e reafirmar e agradecer aos votos do nosso deputado estadual Sileno Guedes, que obteve 48% dos votos válidos de Belém de Maria. Votação muito expressiva, muito boa. O povo soube responder, o povo votou chapa fechada, o povo votou em Tereza Leitão para senadora, votou no candidato do governo do estado que nós apoiávamos na época, Danilo Cabral, que ganhou com uma votação expressiva em Belém de Maria. Não chegou ao segundo turno, mas em Belém de Maria ele ganhou a eleição. E o nosso presidente Lula, que teve 73,57% dos votos válidos de Belém de Maria. Quando eu falo presidente Lula, porque é o homem que nós devemos votar. E os Bolsonaro, que me perdoem, que lá de Belém de Maria vão ficar perdendo novamente, porque agora a votação vai ser mais maciça. Nós vamos agora entrar numa campanha onde estaremos dando o apoio à candidata Raquel Lira para o governo do estado e ao presidente Lula para o presidente da República. O senhor fala em votação maciça, que se traduz nos números aqui, né? Exatamente. Para presidente da República. Exatamente. O candidato Lula, no primeiro turno lá em Belém de Maria, obteve 5.315 votos, diante de 1.671 obtidos pelo atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Exatamente. Quando nós falamos isso é porque o sentimento da população hoje e o que o povo tem visto hoje por aí é o reflexo. Belém de Maria é uma cidade pequena, mas é uma cidade que o prefeito Rolf Júnior, junto com a sua equipe, trabalha na prosperidade para o povo e no melhor qualidade de vida para a população. Deixa eu pedir para ser feita aqui, pela sua experiência, a projeção em relação à corrida ao Palácio do Campo das Princesas, com essa nova formatação de apoio. O senhor já disse aqui que segue a partir de agora com esses homens e mulheres, com a candidatura da Raquel Lira. Exatamente. Não é isso? Sexta-feira estivemos em Recife com o prefeito Rolf Júnior, juntamente com todos os vereadores, 7 vereadores, né, para reafirmarmos o nosso apoio à candidata a governadora Raquel Lira. Pronto, aí eu quero saber o seguinte: tendo dado vocês ao Danilo Cabral em primeiro turno 2.472 votos e a Raquel Lira em primeiro turno obteve lá 1.586 votos, qual é a projeção que o amigo faz com essa esse novo alinhamento com vocês agora dando todo o gás e apoio à candidatura da Raquel Lira em segundo turno? Prepara a resposta aí, depois do intervalo comercial. É sobre isso que eu quero ouvir o secretário de governo de Belém de Maria, ex-prefeito, grande articulador e comandante político desse grupo que aqui está,
com o qual a gente vai conversar em continuidade logo após o break. Rapidinho então, intervalo, 12h48 agora. Diante da pergunta que ficou pendurada, aguardando a resposta no bloco anterior. Então, Rolf Casale, com esse novo alinhamento, essa nova diretriz, fechando o apoio à candidatura em segundo turno, a governadora Raquel Lira, como é que o amigo projeta os números? Como serão, na sua concepção, os números, já que a Raquel Lira, em primeiro turno, obteve 1.586 votos, frente 2.472, que foi do então candidato apoiado por vocês próprios? Respeitosamente e democraticamente, a gente reuniu o grupo após a eleição, onde dos 4 candidatos que apoiamos na nossa chapa fechada, ganhamos em 4, certo? A partir daí, buscamos a alternativa de apoiar a nova candidata a governadora do estado de Pernambuco, onde, por unanimidade, ouvindo a população e ouvindo os vereadores, ouvindo as lideranças, todos concordaram em apoiar Raquel Lira como candidata. Referente aos números que você me perguntou, se você somar aí os números do nosso candidato a governador, Danilo Cabral, com os números de Raquel Lira, você já vai ter uma numeração expressiva aí de aproximadamente mais de 4 mil votos. Em torno disso mesmo. Em torno disso, né? Mas nós queremos levar essa votação dela acompanhada do presidente Lula. Porque nós vamos voto fazer casado. Voto casado, a chapinha, a chapa casada. Pois não. Então nós batemos muito em cima disso, para o melhor de Belém de Maria, para o melhor da nossa região, para o melhor do nosso estado, para o melhor do nosso país. Nós apoiamos Raquel Lira para governador e Lula para presidente da República. Certo. Você me dá o tempo para ouvir os seus companheiros, os vereadores belenenses que aqui estão e vão se revezar diante do microfone, pelo menos para marcar território, dar boa tarde e confirmarem, né, esse alinhamento com o que aqui está colocado pelo líder Rolf Casale, ex-prefeito, atual secretário de governo lá de Belém de Maria. Jovem vereador Flávio do Timbó, prazer também em revê-lo, tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde, amigo. Boa tarde, Valder Lins, é um prazer estar com você aqui. Boa tarde a todos que nos escutam nessa rádio, a todos de Belém de Maria, de Batateira, toda a zona rural, né, aos amigos e amigas de Timbó. E venho aqui, inicialmente, agradecer, Valder Lins, pelos amigos que nos escutaram, votaram nossos candidatos, candidato do prefeito Rolf Júnior, de Beto do Sargento, na chapa do amigo Rolf Casale, né, e pedir que nesse segundo turno, né, nos apoiem também com nossa governadora Raquel Lira, presidente Lula, pedir aos amigos, deixar bem claro também que muitas pessoas não sabem que quem não votou no primeiro turno, votar no segundo, que pode, né? E deve, diga-se de passagem, né? Deve votar. Quem votou em Lula no primeiro turno, vá com mais vontade votar no segundo turno, né? Se quem não votou em Lula, porque um amigo chegou mostrando, falando do auxílio, essa pessoa tem que falar para esse amigo que o atual presidente ele não queria dar o auxílio, né? Quando foi pressionado, queria dar R$200. Então tem que se mostrar a verdade, né? Deixar as fake news morrerem, né? Essa pessoa que deixou de votar em Lula porque um amigo chegou falando de Bolsa Família, essa pessoa tem que mostrar para esse amigo que o atual presidente ele nunca foi a favor de Bolsa Família, né? Agora ele aumenta para dar uma de bonzinho, né? Quando se fala, um amigo chega e fala de combustíveis que baixou, tem vários vídeos por aí em que o presidente atual fala, né, claramente que não tinha nada para fazer para controlar o preço dos combustíveis, mas agora, na véspera de eleição, ele baixa a gasolina de quase R$8 para R$4,60, R$4,70, para tentar enganar as pessoas, né? E quando se fala, a gente está falando de uma pessoa, de um presidente que cortou 95%,
né, da verba para o Minha Casa Minha Vida. Né? A gente está falando de um presidente que bloqueou 2,4 bilhões das universidades federais, né, para deixá-las sem poder fazer nada. Né? A gente, quando se trata de universidade que tem esse corte de 2,4 bilhões, e a gente olha para o passado, de um período de 2003 a 2014, onde o presidente Lula criou novas 18 universidades federais, criou 173 novos campos universitários, né? Quase dobrando a quantidade de estudantes universitários. Então é uma diferença enorme. É uma coisa que a gente deve ir agora para o segundo turno com mais vontade ainda, né? Porque nunca foi tão fácil, Walder Lins, a gente escolher. Ô, vereador Flávio, embora você esteja trazendo números e fatos importantes, né, para confronto e para formação de opinião e decisão dos eleitores, eu queria só que a gente pudesse ser mais coeso, mais compacto nas falas, porque tem muitos dos seus colegas ainda para falar, senão o tempo vai muito complicar, viu? Desculpa nesse sentido. Não, que isso, porque eu já estou finalizando. Eu venho aqui só para pedir, né, esse compromisso que a gente tem, que nossos candidatos têm, né, e mostrar o nosso apoio à governadora Raquel, ao presidente Lula, e que vamos ainda com mais força para esse segundo turno. Obrigado, Walder, pela oportunidade. Boa sorte aí na caminhada do segundo turno. Obrigado. Valeu mesmo. O vereador presidente da Câmara, Alexandre Neto, também está por aqui. Vereador, seja bem-vindo. Idem. Muito boa tarde. Boa tarde, Walder Lins. Boa tarde, de modo especial, a todos os amigos de Belém de Maria, de Batateira da Zona Rural. Quero saudar aqui, de modo muito especial, nosso líder Rolf Casale, saudar meus colegas vereadores que fazem parte deste grupo, o vice-prefeito Beto Sargento, e dizer, Walder Lins, de antemão à população de Belém de Maria que nos escuta nesse momento, a palavra que vai nortear aqui o dia de hoje, essas entrevistas, acredito que seja gratidão. Gratidão ao povo de Belém de Maria, que a gente possa responder a esses votos, né, com mais trabalho, né, com mais coerência, com mais coesão. Como eu disse aqui recentemente, o povo de Belém de Maria hoje não tem um grupo de oposição coeso que tenha liderança. Segmentou, né, melhor dizendo, apenas visando interesses pessoais e não olhando o interesse da coletividade de Belém de Maria. Então, dito isso, eu queria aqui parabenizar o prefeito Rolf Júnior e sua equipe, né, e todos que fazem o grupo político, pelo asfalto que votou em Belém de Maria. Muita gente estava dizendo, no período aí antes da eleição, dia da eleição, que o asfalto não voltaria. A Rolf anunciou aqui outras melhorias que vai acontecer para Belém e para Batateira, e queria aqui deixar bem claro, né, esse voto aqui de aplauso ao prefeito Rolf Júnior, por não fazer uma política apenas eleitoreira, mas fazer uma política com seu plano de governo, com objetivos, que inclusive essa bancada contribui com os seus requerimentos na Câmara de Vereadores. E manifestar aqui junto com o grupo o nosso apoio, né, à candidata Raquel Lira ao governo do estado, né. A gente teve um encontro com a vice-governadora Priscila Krause, e aí na breve fala que eu tive, que não é uma fala só minha, mas desse grupo e do povo de Belém de Maria da região, a gente lembrava ela a importância da retomada das duas obras, que a gente tem que cansar de falar, até um dia a gente vê com os nossos olhos, que é a PE 123, que liga Belém a entroncamento, e as barragens de contenção, porque é essencial para o desenvolvimento de Belém e da região. Essas obras que já estão em processo licitatório, né, a PE, que em breve a gente deve saber a empresa que vai vencer, mas a gente precisa de fato ter a garantia que essa obra vai sair do papel e a gente vai poder ver esse avanço aqui para a nossa região. Então, e a barragem também de contenção da mesma forma, e aí eu ressalto a importância da origem do recurso, que foi a bancada federal de Pernambuco, né, senadores e deputados, e ficou travado esse recurso por 4 anos pelo governo Bolsonaro, na briga com o governo Paulo Câmara. E, por fim, pediu o voto, né, pediu o apoio das pessoas para o presidente Lula, né, o presidente que lembrou do Nordeste. Quem era Caruaru, quem era o nosso Nordeste, quem era Recife, antes de Lula e depois de Lula. Muitos jovens, de 18, 20 anos, não tiveram a oportunidade de conhecer o governo Lula. É importante estudar, ver a diferença. Pense em Belém de Maria.
né? Quantos universitários tinha, né, antes do governo Lula e quantos universitários começaram a ter após o governo Lula? E isso não cai do céu, isso é uma política pública incentivada pelo presidente Lula. A gente tem um presidente atual, o presidente Bolsonaro, que não respeita o Nordeste, né? Não respeita o Nordeste. Eu fico impressionado como ainda tem pessoas que não conseguem perceber uma fala preconceituosa que o presidente falou com o nordestino recentemente. Então, eu vou votar no presidente que pensou na educação, que valorizou a saúde, que valorizou o Nordeste, que teve falhas, o governo evidentemente, mas que é inegável a comparação entre um e outro, o que melhor representa a democracia, o que melhor representa sentimento de esperança de dias melhores para o nosso povo. Então, minha gente, diga não, né, a um presidente que não levou a sério o povo brasileiro. Teve 4 anos, teve uma oportunidade e não valorizou. Flávio falou muito bem aqui, né, o presidente ele nunca foi favorável ao auxílio. Se não fosse a pandemia, nunca teria esse auxílio. Esse auxílio surgiu justamente da demanda da pandemia, que não só no Brasil, mas foi algo nacional. Então, combustível, eu poderia falar aqui de corte na saúde, corte na educação, o SUS, que tanto foi falado, o que é que esse presidente fez pelo SUS, que está defasado, né? Então, os prefeitos, os estados sofrem com isso, e o presidente nunca falou de política pública. Ele vive, né, de misturar as coisas, misturar religião com política, que não faz bem, e a história diz isso, né? A história... Muita gente já morreu no mundo, muita gente morreu no decorrer da nossa história, justamente para ter essa separação. O Estado tem o seu papel e a religião também tem o seu papel. A gente precisa, eu sou católico, né, e respeito todas as religiões. E o Estado não tem que se intrometer em lugar nenhum. E Lula foi presidente durante 8 anos e nunca fechou igreja, nunca se intrometeu em costume individual de pessoa nenhuma, nem determinou que criança fosse isso ou aquilo. Por isso, eu voto em Lula, porque Lula lembrou daqueles que mais precisam. Olhou para a educação, olhou para a agricultura familiar, olhou para a saúde, olhou para o Nordeste. Então, esse é o discurso que eu tenho aqui a dizer no dia de hoje e que Belém de Maria, mais uma vez, junto com o prefeito Rolf Júnior, possa mostrar coerência e votar Raquel para governadora, porque o nosso prefeito precisa ter o governo do Estado, né, para que Belém de Maria possa se desenvolver cada vez mais e também a nível nacional, nosso deputado federal, Silvio Costa Filho, tem uma interlocução junto ao presidente Lula para trazer mais recursos para o nosso município e ele que é o melhor presidente da história do país, possa fazer mais e melhor pelo nosso povo. Muito obrigado. Tem mais de Belém de Maria, a gente está analisando os números da eleição de primeiro turno e projetando também o apoio desses, visando a eleição presidencial e para a governadora do nosso estado, em segundo turno. A vez agora é da gente ouvir o vereador Manaate. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo. Boa tarde, Valderlin Santos, boa tarde. Muito obrigado pela presença. A todos que fazem a Rádio Agreste FM, boa tarde também ao senhor Willamar Júnior, que são meus amigos. Quero, em nome deles, saudar toda essa rádio, quero também aqui saudar todos os ouvintes dessa rádio, em especial Belém de Maria, Batateiras e toda a região. Queremos, nesta tarde desse dia, Valderlin, agradecer ao pessoal batateirense, em especial belenense, por ter dado uma votação expressiva aos nossos candidatos, candidato a deputado, nosso candidato Silvio Costa, candidato Sileno Guedes, a nossa senadora Tereza Leitão, dar também a votação ao governador, candidato a governo, que mesmo não obtendo êxito para o segundo turno, mas Belém de Maria deu a resposta, e a votação expressiva, como já foi dito, e repito, ao nosso presidente Lula, que foi assim que o vereador Manaate subiu serra, desceu serra, naquele distrito ali de Batateiras. Quero aqui mandar um abraço aos meus irmãos dos Quandus, da Ribeira de Cima, Ribeira de Baixo, o pessoal ali de Timbó, Água Mineral, o pessoal ali de Santa Maria, o qual fizemos campanha ali pedindo para a chapa fechada. Nós votamos nas pessoas que são representadas pelo governo, pelo nosso prefeito Rolf Júnior, nosso líder de governo Rolf Casale, nosso vice-prefeito Beto do Sargento, e é dessa forma que militamos.
Digo dessa forma, quero frisar bem aqui, porque depois da eleição alguém disse que o vereador Manahati não pediu voto para a chapa fechada. E aqui os cidadãos batateirenses estão me escutando e sabem do homem de respeito, digno e de caráter que sou, e não ia dizer uma coisa dessa aqui se tivesse feito diferente. Então tenha certeza que militamos dessa forma e é dessa forma que vamos militar no segundo turno, pedindo voto para Raquel Lira, que será a nossa futura governadora. Quero aqui parabenizar o prefeito Rolf Júnior, o secretário de governo, seu pai, Rolf Casale, pela excelente escolha de ter escolhido a governadora que vai ganhar as eleições. Quero aqui também dizer que vamos pedir voto para Lula, para que nós possa fazer a chapa completa, para que a gente possa dar a resposta bem melhor do que foi no primeiro turno. E tendo a certeza que vamos obter desta vez a vitória completa, não só de um, mas dos dois, para o governo e para a presidência da República. Quero aqui também mandar um abraço a todos que fazem a saúde de Batateiras, que trabalharam, que se envolveram, que lutaram junto com o vereador irmão Manahati, pedindo voto, indo às ruas, ali desbravamos aqueles quandus, pedindo voto para os nossos candidatos. Então vocês são merecedores do nosso carinho, do nosso respeito a todas as pessoas da saúde, como da educação, enfim, a todos. Quero só finalizar aqui mandando um abraço para o vereador, Sandro da Uva de Vicência, que é meu amigo particular, e eu disse a ele que mandaria esse abraço para ele. Também para o prefeito de Vicência, nosso amigo Guilherme. Quero mandar um abraço para eles e agradecendo essa oportunidade de estar aqui para abranger toda a nossa região belenense e batateirense e pedir em alto e bom som que nossos irmãos, nesse segundo turno, vote fechado, vote pelo melhor de Belém de Maria, o melhor por Batateira, pela zona rural, vote Raquel Lira, vote Lula para presidente e vamos ao segundo turno com mais força e crendo que a resposta será dada nas urnas. Tenho dito, meu muito obrigado a todos e um abraço a todos também. Vocês. Vereador Manahati, lá de Belém de Maria, o seu colega agora, Ailton da Batatinha, é quem traz também a sua mensagem, seu agradecimento, sua análise também da votação em primeiro turno. Vereador, bem-vindo também. Boa tarde. Boa tarde, Valder Lins. Boa tarde ao secretário Rolf Casale. Boa tarde ao trator de Batateira, o vice-prefeito Beto Sargento. Boa tarde a meus colegas vereadores. Desculpa, trator por que mesmo? Qual a origem dessa... A origem dessa saudação, desse apelido? O povo da zona rural, principalmente, e colocou esse apelido, assim, dito popular, porque o homem não para. Ah, tá. Não para, de dia à noite, feito disse já aqui em outras oportunidades, o secretário... É forte para trabalhar tipo um trator. Um trator. Mas é também um tipo de trator sem operador, que quando se enfesa, vai para cima também? Vai sim, enfrenta. É testado, né? Testado. Pois não. É pau para toda obra. Pois não. Quero também saudar o secretário Natanael, o secretário Humberto, está ali presente. Enfim, Valder Lins, as eleições que tivemos agora, dia 2 de outubro, foi um marco na história do nosso município. A votação que o Grupo Casale, com os vereadores, com o vice-prefeito, com os secretários, conquistamos nas urnas, não é tão vista nas outras cidades vizinhas. A união do grupo que faz a diferença. Em uma outra oportunidade que estive aqui neste programa com o amigo Edgar, ele me fez uma pergunta e eu fiquei com esse, até ontem à noite, ele me perguntando a respeito qual era a força do grupo, da união e da fidelidade ao povo batateirense, belenense, principalmente os mais humildes da zona rural, que precisa desse grupo para alavancar, trazer obras com o apoio dos deputados, senadores
governo, presidente. O meu voto e apoio a uma pessoa que, desde o início, no primeiro turno, a gente viu que estava andando para frente. Este grupo apoiou e demos a votação expressiva a Danilo Cabral, que tivemos compromisso com ele até o primeiro turno. Mas em conversa, feito disse o secretário Rolf Casale, com os nobres vereadores, com os secretários, o vice-prefeito, o prefeito Rolf Júnior, entramos em um acordo para que possamos apoiar e cobrar, pedir, incentivar a população. Falar feito disso, meu amigo Flávio, vereador, quem não votou no primeiro turno pode sim votar agora no segundo turno para a governadora Raquel Lira. E o nosso presidente, que é reconhecido exteriormente, no exterior, como ainda o presidente do Brasil, Lula. O presidente atual, feito disse meu vereador, o presidente da Câmara, Alexandre Neto, é um presidente desatualizado. Cortou verbas da educação, cortou verba da saúde, enfim, um presidente que não olha para os mais humildes, um presidente que enoja a população brasileira de ter ele como presidente. Sabemos que as diferenças partidárias existem, mas nós temos que ter humanidade. Ele não tem um coração, ele tem uma pedra no lugar do coração. Ele não faz por onde, e nem fez em nenhum momento nesses 4 anos de ser reeleito, em nenhum momento. Na época da pandemia, a população sofrendo, morrendo, e ele zombando de toda a sociedade. Por isso, Walder Lins, o voto que eu peço, mais uma vez, para que nossa população belenense, batateirense e principalmente a zona rural, é para Raquel Lira, governadora, e para presidente Lula. Lula de ontem, de hoje e de sempre. Tenho dito e muito obrigado. Obrigado também. Ailton da Batatinha, vereador lá de Belém de Maria. A gente vai para mais um break e volta para completar, ouvindo os edis belenenses, Socorro da Saúde, Edson de Aresia e Helder de Beto Gordo, e conclui a conversa com o Rolf Pai, do importante grupo político da situação de Belém de Maria. A vez agora é da gente ouvir, nesse mesmo interim, nessa mesma pauta, a vereadora Socorro da Saúde. Seja bem-vinda também. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Walder Lins. Boa tarde a todos que fazem a Agreste Reclama. Quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus, segundo a população que acreditou nesse grupo de Rolf Júnior e de Rolf Eber Casale, e Beto do Sargento, nosso vice, e o grupo dos 7 vereadores, porque graças a Deus, com todos os candidatos da gente, a gente fomos majoritários. Quero também dizer que nós estamos apoiando Raquel Lira e Lula para presidente, Raquel Lira para governadora e Lula para presidente. Lula foi aquele presidente que deu a oportunidade do filho do pobre ter direito a fazer faculdade. Hoje a gente tem filho de pobre que concluiu a medicina. Temos filho do pobre que concluiu a enfermagem. Foi na época de Lula também que foi criado o projeto Minha Casa Minha Vida. Então é por isso que esse grupo da situação em Belém de Maria está aqui para dizer e declarar que apoia Raquel Lira e apoia Lula para presidente. Raquel Lira, nossa governadora, e Lula para presidente. E também agradecer aos nossos secretários e, enfim, toda a equipe dos funcionários, porque quando a gente abraça uma causa, não é um nem dois que acompanha. Somos todos, somos uma união de secretários
e de funcionários que abraça a causa e vai para a rua. Pediu o voto, o apoio, por quê? Para que nossa administração, cada vez mais, ela cresça no município. Porque é com essa equipe e com Rolf Casale à frente da administração, sendo nosso líder político, junto com o prefeito Rolf Júnior, que leva a Belém de Maria só ao crescimento. Pois não. Na saúde, a gente, no governo de Rolf Júnior, inaugurou e deu à população de Belém de Maria 3 UBS. Quero daqui dar o meu voto de aplauso à minha secretária de saúde, Cristina Casale, pela união e pela administração que ela faz nessa saúde. Quero mandar um abraço para todos os funcionários da saúde, do zelador ao doutor. Todos são tratados por igual com a secretária Cristina Casale. Então, esse é o motivo da nossa união e do nosso apoio a Raquel Lira, porque conhecemos a administração dela em Caruaru e, com certeza, ela vai ser uma ótima governadora para o nosso município. Tenho dito e meu muito obrigado. Obrigado, então. Vereadora Socorro da Saúde. E eu vou ouvir agora o seu colega Edson de Aresia. Vereador Edson, seja bem-vindo também aqui ao programa Agreste Reclama, Agreste FM. Muito boa tarde. Boa tarde, amigo Valder Lins, a todos aqui da Agreste FM, secretário Rolf Casale, a todos belenenses, amigos que estão aqui e população belenense, batateirense e toda a zona rural. Amigo Valder Lins, veja, aqui eu como vereador que estou, venho aqui agradecer a toda a comunidade belenense, batateirense, zona rural, pela votação expressiva, votou chapa fechada. A gente que fez esse esforço, subindo serra, descendo serra, visitando as comunidades rurais, os amigos, só tem a agradecer. Porque o que a gente chegou, conversou com a população, foi ouvida, foram nas urnas, deram resultado, deram resposta, e a gente só tem a agradecer, porque a gente demos votos para o nosso governo que apoiava na época Danilo, os deputados Silvio Costa Filho, Danilo Cabral, que foi o governador, o presidente Lula, também Sileno Guedes e Tereza Leitão. Isso foi de suma importância. E hoje a gente está unido novamente para declarar apoio ao nosso presidente Lula e nossa governadora Raquel Lira, porque no grupo foi escolhido porque, num ponto de vista da gente, é a melhor. Porque uma pessoa que a gente vê que teve um compromisso sério por Caruaru e vai ter pelo nosso estado. Essa sim a gente vai dar apoio, vai correr atrás, vai lutar, porque queremos um governador que represente o povo do estado de Pernambuco, a nossa população. E aqui também quero de antemão agradecer a todos que deram apoio a gente lá dentro de Belém de Maria, ouviram nosso pedido e também dar meu aplauso aqui a todos os agentes de saúde que teve seu dia comemorado dia 4 de outubro. Meus parabéns, amigos agentes de saúde, a toda a equipe da saúde e Dona Cristina Casale pelo seu trabalho, pelo belíssimo trabalho, e também mandar um alô especial também à nossa querida Ilana e Núbia, que é a âncora lá da Secretaria de Saúde, que sempre está apoiando a gente, e só tenho a agradecer. Mandar um abraço também à minha esposa Gerdeine, meu filho Daniel e toda a população Belém de Maria, Batateira. E vamos junto, dia 30 de outubro, governadora Raquel Lira e presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se Deus quiser. Obrigado, vereador Edson de Aresia. E fechando aqui a participação dos vereadores, Helder de Beto Gordo, também é Dio Belenense. Bem-vindo, vereador, muito boa tarde. Boa tarde, Walter Lins, ao nosso secretário de governo Rolf, ao vice-prefeito Beto Sargento, um abraço ao nosso prefeito Rolf Júnior e a toda a nossa população de Belém de Maria, de Batateira e de toda a zona rural. Pode falar, amigo. Pode falar? Pode falar. Exatamente. Quero aqui... nessa vibe aí de agradecimento, de análise, de consenso com essa nova proposta visando o segundo turno lá em Belém de Maria. Fique à vontade. Quero nesse aqui sentido. agradecer a toda a população belenense por votar maciçamente no nosso grupo, confiou nas propostas do prefeito Rolf Júnior e de toda essa Câmara de Vereadores, dos 7 vereadores unidos, o vice-prefeito. Isso mostra que um grupo unido tem força, vez e voz na população belenense. Obrigado de coração a toda a nossa gente. Eu acredito que Belém retribuiu maciçamente, pois confia no governo Rolf Júnior, que trabalha, tem desenvolvimento, saúde, educação,
transporte escolar, tudo funcionando normalmente. Isso é uma prova com o governo que visa a população de Belém de Maria, de Batateira e de toda a zona rural. No segundo turno, vamos caminhar unido, apoiando Raquel Lira, o presidente Lula, para o melhor desenvolvimento do Estado e do Brasil. Quero aqui mandar um abraço a toda a população belenense e dizer que estamos juntos nessa caminhada. Um forte abraço. Tá valendo. Muito obrigado, viu? Vereador Helder de Beto Gordo. A gente tem algum outro vereador? O Natanael, exatamente o que eu ia dizer. Eu vou só alinhar o intervalo comercial, o break aqui, e o secretário de Educação, professor Natanael, que preside o DIME aqui em Pernambuco, tem uma informação importante na sua área de atuação. E para fechar, o secretário de Governo lá de Belém de Maria, líder político, na qualidade de ex-prefeito de Belém de Maria, o Rolf Casale, completa aqui a conversa. Rapidinho o break então, a gente volta já, 1h32 agora. Agreste FM. A Câmara de Vereadores de Altinho faz mais por toda a população. O presidente Leomar Dilanco solicitou ao governo municipal a construção de calçamento na localidade de Porteiras e Ituguaçu e a construção de saneamento básico nas ruas Lucas Alves de Melo, bem como na localidade de Porteiras e povoado de Ituguaçu. O vereador Tuta de Zé de Júlio solicitou a troca de todas as lâmpadas das ruas Siqueira Campos, Coronel Joaquim Alves dos Santos, vereador Pedro Cavalcante, povoado do Carão e Vila do Cruzeiro por lâmpadas de LED. Também solicitou calçamento nas ruas Orlando Joel de Oliveira, Pedro de Almeida Castro, Manuel Florencio de Melo, Francisca Alves de Araújo e Caio Gabriel Chalegre. Já o vereador Bodinho do SAMU solicitou a troca das lâmpadas das ruas Maria Júlia Bezerra de Menezes, Cristóvão Bezerra de Menezes e Clóvis Bezerra de Menezes por lâmpadas de LED. Câmara de Vereadores de Altinho, presidente Leomar Dilanco, o povo bem representado. WS Móveis e Eletros. Nas lojas WS Móveis e Eletros, em Panelas e Cupira, você encontra... Gente amiga de Belém de Maria, o secretário de Educação, o professor Natanael, está aqui agora com a palavra. Tem uma informação importante, né, secretário? Seja bem-vindo também. Muito boa tarde. Boa tarde, amigo Valder Lins, né? Falávamos aqui nos bastidores, você já é um patrimônio do Agreste, da Rádio Agreste FM, é tamanho o tempo que já está por aqui. Pois não. É uma alegria estar de volta e de volta alegre com o que anunciamos aqui há algum tempo atrás, alguns dias atrás, né? Que foi os preparativos e a campanha bem assim intensiva que foi promovida em Belém de Maria e que chegou-se ao resultado que hoje viemos aqui agradecer. Então, boa tarde a todos os ouvintes da Agreste FM, boa tarde em particular aos ouvintes e aos munícipes de Belém de Maria, à comunidade de Batateira e toda a zona rural do nosso município, aos vereadores, né, o grupo de vereadores, de 7 vereadores aqui, em nome de Helder e de Socorro, que ainda estão aqui dentro do estúdio, saudar e cumprimentar todos os vereadores, né, pelo belíssimo trabalho também em prol da população, mas também nesse momento em que foi necessário arregaçar as mangas, né, e fazer majoritário todos os nossos candidatos. É importante mencionar aqui, Rolf já mencionou, Beto também, endossar essa fala de que foram os nossos candidatos que foram majoritários em Belém de Maria, né? Mesmo o candidato Danilo Cabral, que não conseguiu êxito na eleição para o governo do estado, mas em Belém de Maria foi sim majoritário. Agradecer a Ailton da Batatinha, está aqui também no estúdio, né? Então mencionei os vereadores que ainda se encontram aqui. Então, assim, cumprimentar Beto, Rolf, né? Nossa liderança. Chegar a ser líder pode ser difícil, né? Mas se manter líder é que é complicado, né? A Agreste FM sabe bem como é isso, né? Vai surgindo os intercalços e vão surgindo os adversários, né? E aí nem sempre se mantém no poder para fazer o bem, porque toda liderança requer causar bem nas pessoas, né? E isso, Rolf Casale, né, deixou um legado. Esse legado hoje foi retomado com Rolf Júnior em 17, e está aí a prova de que quando você trabalha para o povo, né, quando você tem uma causa a defender, você se mantém líder, Valder Lins, independentemente, né, dos impercalços que surgem na caminhada. Então a gente em Belém de Maria, nós somos gratos por termos uma liderança que é coesa,
né, coisa que a oposição não consegue manter porque não consegue encontrar liderança, né, e isso a gente, graças a Deus, para o bem da população de Belém de Maria, nós temos. E a eleição foi mais uma prova disso, né, é mais uma eleição, e uma eleição que marca a história de Belém de Maria, uma eleição estadual a nível nacional, que foi a maior de todos os tempos, né. Rolf já mencionou aqui a votação de Silvio Costa Filho, uma pessoa comprometida com os anseios da população de Belém de Maria e que obteve uma votação que superou a casa dos 50% dos votos válidos. Assim também o Sileno Guedes, né, também como deputado estadual, majoritário em Belém de Maria, a amiga e companheira, né, professora Tereza Leitão, né, com quem a gente tem uma proximidade, uma afinidade pelo trabalho e a causa assumida pela educação em Pernambuco, foi majoritária em Belém de Maria, né, agradeceu muito a votação que teve. O próprio, né, como já falei, o Danilo Cabral não logrou êxito, né, mas teve a votação em Belém de Maria graças ao empenho e o envolvimento, né, da sua liderança, né, do prefeito Rolf Júnior, de Beto, dos vereadores, de Rolf Casale e de todos que se empenham para o bem da população de Belém de Maria. Quem quer o bem de Belém de Maria está com esse grupo, né, se une a esse grupo, como aconteceu agora nessa eleição. Então, Valder Lins, eu queria aproveitar o ensejo para dizer, né, nós tivemos aí um resultado de educação em Belém, e eu não mencionei da última vez, e o pessoal dos primeiros ao quintos anos me cobraram isso. Nós tivemos em 23 de junho, uma premiação concedida pelo governo do estado às crianças a nível de alfabetização. Então, há uma prova, né, a prova de fluência que eles fazem, é gravado um áudio, os meninos, é enviado para o estado, o CAED, que é o Instituto de Minas Gerais, que faz a aferição desse trabalho, concedeu a Belém de Maria, nos anos iniciais, nós temos a melhor alfabetização, né, uma das melhores alfabetizações do estado. Estando entre as 50 escolas, e aí a escola da Alto Carício recebeu uma premiação de R$80 mil, graças a esse trabalho. E agora nós fomos coroados com os anos finais, com o IDEB maior da Mata Sul e do Litoral, que foi 5.0. Então, desde os anos iniciais aos anos finais, a nossa educação, graças a esse trabalho intersetorial, que não é de um grupo, de uma pessoa, não é? Nenhuma secretaria, e aí eu abraço a todos os outros amigos secretários, da pessoa da secretária de Saúde, Cristina Casale, porque toda ação na gestão de Rolf Júnior tem sido uma ação coletiva, e isso está demonstrado até no processo eleitoral, né? Coesão, coerência, união de forças para um propósito comum, o bem da população. E eu queria então manifestar essa gratidão a todos os funcionários da educação, ao empenho também, para além do trabalho profissional e técnico de cada um, o empenho para que a gente conseguisse dar essa votação majoritária àqueles que a gente abraçou e acreditamos, né, que é o melhor para o nosso município. Eu passei aí para minha alegria, um texto, né, que até o Edgar pediu para gravar um áudio e mandar para a rádio. O Espaciência está nos concedendo uma premiação que muito me alegra, porque está entre personagens como o Roberto Janini, que é uma figura que já foi ministro da Educação, né, assim, presidente da Academia de Letras de Pernambuco, e dentro desse cenário, dessas personalidades da educação, me incluíram, né? A gente vem realizando um trabalho na Undime desde 2018, e agora fomos reconduzidos, né, pelos secretários municipais de educação do estado, os 184 municípios, né? Foi chapa única, e eu fico feliz quando há esse reconhecimento ao trabalho de quem vem da educação pública, né, do berço da educação pública. Então, dividir aqui com aqueles que nos escutam, e a população de Belém de Maria, a comunidade estudantil belenense principalmente, ao que o professor Natanael se refere é o seguinte: ele foi notificado no seguinte termo: prezado professor Natanael Silva, presidente da Undime, PE, a União de Dirigentes Municipais de Educação em Pernambuco. Pela sua contribuição à educação científica, às feiras de ciência e à pesquisa nas escolas, você foi escolhido pela Ciência Jovem como homenageado da 28ª edição da Ciência Jovem, não é isso? Aí segue aqui a notificação. Coordenada pelo Espaço Ciência, Museu Interativo de Ciência de Pernambuco, a Ciência Jovem é uma das maiores e mais antigas feiras de ciência do Brasil. O prêmio Natanael Silva foi instituído para a categoria
Iniciação à Pesquisa, que reúne projetos desenvolvidos por estudantes da educação infantil e fundamental 1. Parabéns, professor. Obrigado, Valder Lins. Assim, é com muita humildade que a gente reconhece, né? A gente abraça o reconhecimento da premiação, mas divide com todos os educadores e educadoras, em particular do meu município, e com o nosso gestor, né? Se a gente não tivesse a condução da gestão pública encarada de maneira séria e comprometida, a gente não teria nem chegado a Undime, a presidir essa entidade que muito nos honra, né? A todos os secretários municipais de educação de Pernambuco, e nem realizar o trabalho que os números não negam, né? A gente tem alcançado. Então, ao prefeito Rolf Júnior, ao amigo Rolf Casale, ao nosso vice-prefeito Beto do Sargento e a todos os educadores e educadoras do nosso estado, é minha gratidão. E muito em breve a gente voltará aqui, Valdir, para trazer uma outra mensagem, que é, pela primeira vez na Mata Sul, nós vamos ter a condução de um educador ao Conselho Estadual de Educação. Eu recebi recentemente essa comenda quanto a fazer parte desse seleto grupo de educadores aqui que compõem o Conselho Estadual, e estaremos aqui em outros momentos para tratar dessa pauta. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer tê-la aqui sempre, viu? Muito obrigado mesmo. Rolf Eber Casale. O Beto Sargento, só para encerrar a participação dele. Não, tudo bem, Beto, só para você exatamente poder pontuar nesse tom de agradecimento. A gente também agradece pela sua vinda e participação aqui na nossa rádio, programa Agreste Reclama. Até a próxima, hein? Boa tarde, Walter Lins. Boa tarde a todos, irmão bataterense, belenense. Quero aqui agradecer a todo irmão de Batateira, da zona rural, dos sítios, que eu não vou citar os nomes de todos aqui, mas todos os sítios, para não esquecer alguns. E pedir a vocês o apoio de novo para esse segundo turno. Agradecer a todos os motoristas de van de Batateira, a todos os carros que ajudou a gente a conduzir o povo para levar as sessões para votar. Todos os amigos que estavam enganjados, fazendo a nossa campanha, em porta, trazendo o povo para levar para a sessão para votar. Não vou citar o nome de alguém para não esquecer, mas a todos. E todos os funcionários e funcionárias que se engajou com a gente para eleger o nosso deputado Silvio Costa Filho, Sileno Guedes, senadora Luísa Leitão, Tereza Leitão, o governador que não foi para o segundo turno, mas foi majoritário em Belém de Maria, Danilo, e o nosso presidente Lula. Quero aqui pedir primeiramente, agradecer a Papai do Céu, que nos abençoe cada dia, que nós sem ele não somos nada. Dizer a vocês, meus irmãos, estamos pegados com nossa governadora, futura governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e o presidente Lula, se Deus quiser. Mandar um abraço aqui para minha esposa, minha filha, meus filhos, minhas irmãs e irmãos, e a todos de Belém e de Batateira. Um grande cheiro, beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa tarde a todos. Prefeito de Belém de Maria, Beto do Sargento, obrigado mais uma vez. Ô Rolf, então é com essa determinação, né? Aqui foi dito, reafirmado, esse compromisso com a orientação do prefeito Rolf Júnior e, claro, a experiência, né, do Rolf Eber Casale. Não é assim mesmo? Correto. Walter Lins, eu quero só aqui enfatizar alguns assuntos pequenos. Pois não. Rapidinho. Pois não. Um já foi falado aqui, que foi o asfalto. Belém de Maria está sendo toda asfaltada. E a oposição gritou antes da eleição que era uma obra eleitoreira. E está provando agora que não é. Certo? Porque nunca fizemos obra eleitoreira. As obras que fazemos são planejadas. O prefeito Rolf Júnior, junto com a equipe técnica, junto com os secretários, planeja as obras. Como está para vir aí, já nessa próxima semana, é o Campo Society. Já sinalizaram lá, já pediram para limpar o terreno para a construção do Campo Society. Como também a recuperação da escadaria da igrejinha lá em cima, da igreja do Bom Jesus, os Passos, né? E várias outras obras que estão programadas, elas continuam. O governo do estado, ele não parou obras por causa de eleição, não. Ele vem tocando obras e Belém de Maria tem sido contemplada com essas obras. A nossa escolha em optar
por Raquel Lira para governo do estado, porque nós nos reunimos e visualizamos como a mais preparada para governar o estado de Pernambuco. Essa foi a nossa decisão tomada, né? Quero também aqui avisar a população de Belém de Maria que dia 12 é o Dia das Crianças. E nós teremos festa do Dia das Crianças, tanto em Batateira pela manhã, como em Belém de Maria na parte da tarde, né? A festa do Dia das Crianças será comemorada em Belém de Maria e em Batateira. E reafirmando aqui o nosso compromisso em apoiar para o governo do estado Raquel Lira e o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. E juntos vamos fazer a chapa fechada, vamos com força, com vontade, votar para que o nosso Nordeste, o nosso Brasil se livre desse mal que aí está e nós possamos ter vidas melhores daqui para frente. Muito obrigado a todos. Que assim seja, amigo. E até a próxima. Muito obrigado. No máximo, daqui a um mês, estaremos de volta, né? Agradecendo novamente. Agradecendo e analisando os números e comemorando a vitória. No segundo turno. E comemorando assim a vitória. Seja. Pois não, Beto? Sim, vou. Tá aqui. Tá aqui a lista. Tá aqui a lista que a gente vai exatamente agradecer àqueles que aqui falaram, se revezaram diante do microfone e os demais que integram o staff político comandado pelo prefeito Rolf Júnior e pelo próprio Rolf Pai, que aqui está. Agradecer ao Claudiano de Batateira, ao André de Alto Alegre, o Wellington do Camará, é isso, Camarão. Do Camarão, perdão, ao Dinho Pança, grande desportista, foi uma satisfação rever o Dinho, Jairo do Timbó, Rogério Tenório, Elvis, Beto Gordo como controlador do município de Belém de Maria, o Marcos Godoy, o Marquinhos, que é secretário-chefe de gabinete também por aqui. A todos esses, muito obrigado, feliz retorno a Belém de Maria e como aqui já está programado, no máximo daqui a um mês, Rolf e seu pessoal de volta para avaliar os números do segundo turno. Ronaldo, pode continuar, que a gente vai agora dar os parabéns a quem está aniversariando, desejando feliz aniversário àqueles que são amigos nossos.